Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos trabalhar, começar a trabalhar o movimento circular, movimento uniformemente circular, E nas aulas passadas nós demos aquelas introduções de vetores, falamos dos vetores da base canônica, colocamos tudo em sopa de letras aqui, tudo em pauta, falando de todas as modalidades de representações vetoriais. E o aluno, no ensino médio, ele tem dificuldade para fazer essas representações. Alunos, se você está gostando do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos para a gente continuar. Como eu havia dito, o aluno tem dificuldade. As nossas aulas estão sendo organizadas sequencialmente, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você fazer uma sequência de acompanhamento nos seus estudos, correto? Para essa aula de hoje nós vamos resolver 2 exercícios. Existem aulas que nós não resolvemos exercícios porque não achamos fundamental. Por exemplo, algumas aulas de química tem muito cunho teórico, o aluno tem que fazer bastante anotações, então a gente deixa para as revisões dos exercícios, correto? Agora, algumas aulas de física, de matemática que envolve cálculos, aí a gente vai tá colocando para vocês à disposição de 2 a 3 exercícios no máximo para estar podendo dar uma fortalecida na aula. E depois, claro, nós vamos vir com uma triagem de revisão, que é resolução de exercícios básicos da aula do movimento circular. Vamos lá? Então, estamos aqui, reunidos. Primeiro, se inscreva no nosso canal, mais uma vez, dê um like nos nossos vídeos, porque nosso canal é novo, está começando agora e gostaria que vocês participassem, tecendo comentários, tá bom? Então vamos lá, Aqui nós temos uma trajetória circular, tá? E essa trajetória circular, ela pode ser retilínea, tá? Se eu pegar isso aqui, e esticar e colocar um veículo para andar sobre ela, ela vai ser retilínea. Mas ela segue as mesmas regras do movimento uniformemente variado e do movimento uniforme. Se eu colocar, por exemplo, um carro para andar em movimento uniforme, circular, em movimento uniforme, ele sai desse ponto aqui, marcar um pontinho aqui. Ele sai desse ponto e começa a trafegar essa trajetória circular no movimento uniforme. As equações matemáticas que nós vamos usar, o S igual a SO mais VT, velocidade média ΔS sobre ΔT, são as mesmas, aluno, as mesmas regras. Se ele estiver acelerando, aumentando a aceleração, diminuindo a aceleração, as regras também são as mesmas para o movimento uniformemente variado. Tá certo? Então vamos lá, eu vou traçar aqui, marcar um ponto, imagine que isso aqui seja um ponto material, aonde eu vou traçar um vetor V de velocidade, correto? Então, esse V vetorial, ele é o vetor velocidade. Então, V, setinha, é o vetor velocidade. Professor, posso chamar de velocidade vetorial do movimento circular? Pode, normal, correto? Esse vetor V, ele vai, como tem uma velocidade de módulo diferente de zero, ele vai estar proporcionando uma velocidade nesse móvel aqui, naquele ponto, para que ele possa fazer, esse movimento, essa trajetória circular aí. Automaticamente, direcionada ao centro da circunferência, eu tenho um outro vetor chamado ACP. Que é isso, professor? Vetor ACP. ACP é a componente centrípeta da aceleração. Componente centrípeta da aceleração. Então eu vou colocar como aceleração centrípeta. Correto? Vamos escrever aqui centrípeta. Alunos, nós não somos muito fãs de escrever aqui para vocês. Espera aí, só um instante aí, por conta disso, E a caligrafia eu nunca li, eu não escrevo, eu desenho, tá? E você já deve saber por quê, né?
no ensino fundamental eu já usei mais de 400 cadernos de caligrafia. Vamos lá, então a componente centrípeta, né, é a aceleração centrípeta do movimento, correto? É a aceleração centrípeta ou a componente centrípeta, o que você achar melhor, né, ACP. Aí, junto com esse ponto material, eu posso ter ou não AT, um vetor AT, chamado de componente tangencial da aceleração. Então, AT é a componente, componente tangencial da aceleração. Correto? Maravilha aqui, componente tangencial da aceleração, certo? Componente centrípeta ou aceleração centrípeta, como os livros didáticos traz tudo, né? Assim, aceleração centrípeta, AT, aceleração tangencial, nós vamos colocar como componente tangencial da aceleração. Automaticamente, quem é a minha aceleração do movimento vetorial? Porque eu posso não ter tangencial, tá? Agora, a centrípeta eu sempre vou ter, porque o movimento é circular. Sempre vai existir um vetor aceleração direcionada para o centro para manter o veículo, né, o móvel, sobre a trajetória, correto? Maravilha. A minha aceleração de fato no movimento circular é a aceleração vetorial. Então, eu vou trazer a resultante das acelerações. Então, eu vou trazer a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial, vou projetá-la aqui, certo? Mesma direção, mesmo sentido, né? Correto? E vou projetar a aceleração centrípeta aqui, fechando o quadradinho aqui dos vetores. E aí eu tenho uma aceleração central chamada de gama. Vou chamar de gama, tá? Outros livros didáticos aí chama de A, alfa, correto? Então essa aqui, gama é a resultante das acelerações centrípeta e tangencial. Maravilha, correto? Bom, aí eu estou dando aula lá no ensino médio, né? O aluno pergunta: professor, como é que eu faço a aceleração tangencial? Tem uma fórmula? Eita, o aluno gosta de fórmula, né? Não é fórmula, aluno, é equação matemática, tá? Equações matemáticas. Existe uma equação, professor? Porque tem coisas dentro de física que não é física, é matemática, tá? Você pegar uma fórmula para calcular uma determinada coisa é matemática. Quando está escrito assim no exercício, calcule a velocidade média do ponto material, isso é matemática, isso não é física. Física é você entender isso aqui, isso aqui, quem é quem, de que forma funciona, isso é física, tá certo? Então vamos lá. Na aceleração tangencial não é diferente da aceleração escalar que você está acostumado lá no movimento uniformemente variado. Não é diferente. Acontece que por ser tangencial à trajetória, junto com o ponto material, a gente chama de tangencial, componente tangencial da aceleração, aceleração tangencial. Só isso, só para diferenciar da aceleração centrípeta, que está direcionada para o centro. Ela tangencia a circunferência, então por isso que ela é chamada de tangencial. Mas ela segue os mesmos padrões da aceleração escalar média que você calcula lá no movimento retilíneo uniforme, tá? Agora a centrípeta não. A aceleração centrípeta tem uma equação matemática que eu vou escrever aqui para você. ACP é V ao quadrado sobre R. Isso aqui é a equação. Eu vou começar a mudar a linguagem aqui com vocês, tá? É a equação matemática, eu não vou falar mais fórmula, tá? Peguei uma certa alergia desse fato. Ai, fórmula, dá a impressão que existe sempre uma receita de bolo para fazer as coisas, a gente não precisa interpretar, tá? Mas vamos lá. Essa aqui é receita matemática, né? É a equação matemática para você resolver a aceleração centrípeta.
Beleza, tá bacana aí. Ah, professor, então quer dizer que se eu quiser achar uma equação horária para velocidade usando aceleração tangencial, eu posso usar essa aqui, V igual a VO mais AT? Perfeitamente. A vezes T, viu? AT é a tangencial lá, ó. Tá? Perfeitamente. Perfeitamente. Tá? Você pode usar a mesma equação velocidade para, né? A mesma equação velocidade, equação matemática, que você usa no movimento uniformemente variável. Tranquilo. Maravilha. Então, qual que é o papel dessas componentes? O papel da aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela vai agir sobre a velocidade. Então, ela vai mudar o módulo do vetor velocidade. Ela vai mudar o módulo. Então, liga um ventilador. Quando se liga? No começo ele não começa acelerando, quer dizer que ele está acelerando. E quando você desliga ou liga ele para o contrário, ele está rodando num sentido, você liga para outro sentido. Ele vai para e volta. Ele está desacelerando. Esse desaceleramento e essa aceleração, né? E essa desaceleração e essa aceleração, melhor, nada mais quem faz é a aceleração tangencial. Tá certo? É ela que vai aumentar ou diminuir o módulo do vetor velocidade. Então aqui, ó. Vou escrever bem resumido. Muda o módulo do vetor velocidade. Correto? Aí. O papel da aceleração tangencial é mudar o módulo do vetor velocidade. E a aceleração centrípeta faz o quê? Ela muda a direção do vetor velocidade. Ué, mas como assim, professor? Muda a direção do vetor velocidade. Como ela muda a direção do vetor velocidade? Como é que faz isso, professor? Simples. Como ela mantém, tá, o móvel sobre a trajetória, o móvel só consegue virar, fazer essa curva aqui, manter-se sobre a trajetória graças à aceleração tangencial. Então, quando o móvel estiver aqui, ó, a aceleração centrípeta, tá? Quando o móvel estiver aqui, a aceleração centrípeta continua direcionada para o centro, certo? Só que o vetor velocidade, a direção dele, ó, que era horizontal, aqui ele vai ser vertical, correto? Aí a aceleração centrípeta atuante, ele faz a curva, aceleração centrípeta, depois nós vamos estudar a lei da causa e efeito em dinâmica, as leis de Newton, correto? Nós vamos trazer essa aula aqui para vocês. A aceleração centrípeta, ela é o efeito de uma força chamada força centrípeta. É bom que vocês não confundam, porque quem mantém o móvel aqui é a força, correto? Que produz uma certa aceleração. Tá? Então dá a impressão que a aceleração centrípeta é que está segurando o móvel. Não, é a força centrípeta. Mas o efeito da força centrípeta é a aceleração, correto? Como nós estamos trabalhando a parte de cinemática, o que é cinemática, alunos? Lembra da primeira aula? Cinemática estuda o movimento dos corpos sem considerar suas causas. Nós não estamos trabalhando dinâmica. Se nós estivéssemos trabalhando dinâmica, nós tínhamos que levar as causas do movimento, que é a força. Não é o caso aqui. Nós vamos falar isso mais lá na frente. Então, quando o móvel estiver aqui, ele vai estar direcionado para o centro. Olha só. E quanto que o seu módulo velocidade, ó, já vai estar numa direção horizontal, no sentido oposto do original. Percebe? Aí ele faz a curva novamente, né? Faz a curvinha aqui, aí o móvel já está aqui, ó. Aí nós vamos ter aceleração centrípeta para cá, para o centro, e o móvel com módulo vetor velocidade, olha lá, ó, numa direção vertical de novo, né? Mas agora no sentido de baixo para cima. Percebe como que a aceleração centrípeta, ela muda o sentido do movimento, ela muda a direção da velocidade, né? Ela muda a direção da velocidade e ao mesmo tempo o sentido, né? Porque
quando o móvel estiver aqui, ele vai estar no sentido oposto, tá certo? Correto? Então, esse é o papel da aceleração centrípeta. E a aceleração gama, né? A aceleração gama, qual que é o papel dela? Ela dá aceleração, ela dá o valor da aceleração do movimento, tá? Porque as duas componentes juntas me geram um vetor aqui, ó, correto? Uma resultante de acelerações. Então, ela representa a aceleração total do movimento. Ela é a aceleração. Agora, cuidado, tá? Cuidado porque os livros didáticos trazem assim, ó. Trazem assim. Aceleração vetorial. Quando ele falar no movimento circular, aceleração vetorial é o gama. Quando ele falar o módulo da aceleração escalar, você entende como aceleração tangencial. Cuidado, porque aquela aceleração tangencial ela é um vetor, mas ela pode ser descrita escalarmente, enquanto que essa aqui não é escalar. Essa aqui é puramente vetorial, porque ela é a composição das duas acelerações, a resultante das duas acelerações. Então o aluno do ensino médio ele confunde. Alunos, é esse bate-papo, essas dúvidas que nós aqui do canal Superato Educacional, eu principalmente, venho aqui perante a vocês gravar videoaula, certo? Venho aqui para vocês trazer esses conceitos. É exatamente para esclarecer esses detalhes que bons alunos, nós estamos assistindo hoje, alunos que tiram 10 em física e estão tendo esse tipo de erro. Chega no vestibular, o cara fala lá, o módulo da aceleração escalar no movimento circular é 4. Aí ele não sabe. O módulo da aceleração vetorial no movimento escalar é 4. Se é vetorial, ele está falando do gama. Se é escalar, ele está falando da tangencial. Agora, ele pode falar, a aceleração tangencial é 4, a aceleração do movimento, né, do vetor, a aceleração sobre a velocidade é 4, você sabe que é tangencial. Mas essa aqui é puramente vetorial. Então, ela representa, né, representa a aceleração total do movimento. Vamos escrever assim, ó, representa a aceleração do movimento. Circular, correto? Isso aqui é aceleração do movimento circular, correto? Ali eu tenho um tipo de aceleração centrípeta e aceleração tangencial, mas a aceleração do movimento circular é essa do gama. Então, se ela é um vetor, eu posso calcular, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Olha lá, ó, ela vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, então eu posso calcular como teorema de Pitágoras, professor. Módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração ACP ao quadrado, né? É o teorema de Pitágoras, sim? Sim, perfeito. Tá aqui, ó. Teorema de Pitágoras, certo? É resultante das duas acelerações lá, nós vimos isso em vetores, lei do seno, cosseno, lei dos cossenos, perdão. Agora presta atenção o seguinte, que se ele não dá aceleração tangencial, significa que o gama, a aceleração tangencial vai ser 0. O gama passa a ser igual a centrípeta, tá certo? E aí o movimento é circular uniforme. Ah, professor, e se ele não der aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta sempre vai existir, alunos. Sempre. Por quê? Porque se está circulando, a não ser que o movimento for retilíneo. Se o movimento for retilíneo, aí não tem aceleração centrípeta. Tá? Aí é só aceleração mesmo. Mas se está circulando, tem aceleração centrípeta. Tá certo? Correto? Olha só. Vou fazer 2 desenhos aqui. Imagina que eu tenho aqui, ó, veja bem, aqui eu tenho a minha aceleração tangencial junto com o meu vetor velocidade. Direcionada para o centro, eu tenho a aceleração centrípeta. E aí, eu tenho aqui, né, nessa junção dos dois vetores aqui, o gama, correto? Quando a aceleração centrípeta e gama, ó, nessa situação, ou seja, aceleração tangencial na mesma direção, mesmo sentido do vetor velocidade, o movimento é movimento acelerado, tá? Ó,
acelerado. Correto? Se eu tiver aqui, vetor velocidade para cá, aceleração tangencial contrária ao vetor velocidade. A minha aceleração centrípeta direcionada para o centro. Estou fazendo um desenho rascunho. Olha para onde vai meu gama, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Aqui o movimento bem rascunhado é retardado. Retardado. Entendeu, alunos? No movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração vetorial e nem tenho a tangencial, tá certo? Então, movimento acelerado, movimento retardado aqui, desenho assim. Enem tá caindo, ilustrações, desenhos assim, ó, dessa natureza. O aluno não erra, ele erra muitas vezes porque ele não sabe. Ele não secou isso aqui corretamente. Então, copiou aí? Anotou? Ó, aceleração tangencial. Mesmo sentido do vetor velocidade, nós temos movimento acelerado. Aceleração tangencial em sentido oposto da velocidade, nós temos movimento retardado, correto? Essa é um resumo, né? Ela é a situação do movimento circular, né? Do movimento circular em primeira instância. A primeira aula, ela se resume nisso. O aluno entender, saber usar os conceitos de aceleração centrípeta, aceleração tangencial e aceleração vetorial, que é o gama. Ele saber identificar cada uma dessas componentes e saber que o movimento uniformemente variado, as equações do movimento uniformemente variado servem para o movimento circular. Desde que você saiba que a aceleração escalar das equações lá é a mesma tangencial ali, ó. Então, quando eu falo em movimento acelerado, liga o ventilador para você ver. Pega o ventilador da sua casa, liga, vai. Ele está acelerando. Quando eu falo em movimento retardado, liga ele contrário, põe ele para cima. Aqueles ventilador de teto, você pode colocar ele para baixo e para cima. Para baixo ele gira num sentido, para cima ele gira no outro sentido. Então, se ele está girando num sentido, você liga para o oposto. Ele vai desacelerar, né? Não é verdade? E voltar acelerado. Então, essa é os dois conceitos desse movimento circular acelerado, desse movimento circular retardado. Correto, alunos? Vamos resolver 2 exercícios agora para a gente ver como funciona isso na prática e você poder mandar ver nos seus vestibulares. Vamos lá? Bom, primeiro exercício, né? A gente esclarecida nas coisas, né? Já que a confusão que assola a cabeça do aluno do ensino médio em relação aos nomes, né? Velocidade vetorial, centrípeta, tangencial, aceleração vetorial, quem é quem? Então eu acho que esse exercício vai esclarecer bem. Vamos lá, ó. Uma partícula descreve um movimento circular de raio igual a 1 metro com aceleração escalar de alfa igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Correto? Sabendo-se que no instante t igual a zero a velocidade escalar da partícula é VO igual a 0,5 metros por segundo, determine no instante t igual a 2 segundos os módulos da velocidade vetorial, aceleração centrípeta, aceleração tangencial e aceleração vetorial. Repetindo, velocidade vetorial, aceleração centrípeta, aceleração tangencial e aceleração vetorial. É isso que ele quer, no tempo de 2 segundos, no instante tem 2 segundos. Então vamos lá, letra A. O que nós temos? Primeiro, nós temos uma velocidade inicial igual a quanto? Quanto que é a velocidade inicial da partícula? 0,5 metros por segundo, ó, ao quadrado. Lembrando que o que é inicial em física? Espaço inicial, velocidade inicial. É a velocidade no instante t igual a zero. No instante t igual a zero, nós temos 0,5 metros por segundo.
A aceleração escalar alfa, que ele está dizendo aqui, é de 3 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então, alunos, eu não preciso mais nada, porque esse alfa aqui, ó, volta a frisar, que ele fala que é aceleração escalar. Ó como é que o exercício, ele é sacana, né, com a gente. E o aluno, ele se deixa levar, ele se deixa influenciar por isso, né, pela sacanagem do exercício. Os livros didáticos trazem a aceleração, tá? A maioria da aceleração como A, velocidade V, espaço S, tempo T. Aí o camarada vai e coloca um alfa lá no exercício. Aí o aluno endoida. Nossa, o que é esse alfa aí, professor? Ele nem vê que é aceleração. Tá escrito aceleração, ele já fala que, professor, não sei trabalhar com esse alfa aí não. Gente, ele tá falando aqui, ó, aceleração escalar. Alfa igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração escalar é aquela do movimento uniformemente variado. É a mesma aceleração. Então aqui nós vamos adotar a mesma equação matemática de A vezes T, que no caso aqui vai ser alfa, certo? Então a mesma equação matemática, não tem diferença. Bom, isso significa que o meu V vai ser quem? 0,5 a inicial, mais 3 vezes que é o A aqui, vezes o tempo, que ele está pedindo instante T igual a 2 segundos, ó, instante T igual a 2 segundos. Isso significa, olha só aqui, ó, que o meu V vai ser 0,5 mais 3 vezes 2, 6. Então eu vou ter uma velocidade de 6,5 metros por segundo. Quadrado não, desculpa. Velocidade 6,5 metros por segundo igual a 2. Maravilha? Maravilha. Beleza, professor. Então quer dizer que a velocidade aqui, no instante 2, é 6,5 metros por segundo. Aceleração centrípeta. Maravilha. Equação matemática da aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre raio. Então isso significa que a aceleração centrípeta vai ser o 6,5 ao quadrado sobre 1, que é o raio. O raio vale 1, professor? Vale. Professor, mas não pode ser 0,5 metros por segundo aqui ao quadrado, professor? Não, porque ele está pedindo no instante T2, e no instante T2 nós calculamos era 6,5 metros. Correto? Maravilha? Maravilha, né? Então aqui nós vamos ter aproximadamente, né? Eu não vou fazer essa continha não, né? De 6,5, vamos fazer? Vai, só porque vocês pediram, tá? 6,5, vamos fazer continha. 25 vai 2, 30, 32, 30, 36. Eita! Eu tô com um aluno do ensino médio aí que não sabe fazer essas continhas, hein? Olha lá, ó. 2 casas após a vírgula, 39,25. Então, apagando aqui, 39,25. Senão vocês ficam falando, professor lá não sabe fazer conta. Ele só sabe fazer conta de calculadora. Se tirar a calculadora dele lá, né? Ele não consegue fazer conta. Não, então vamos lá. 39,25 metros por segundo ao quadrado. Por que o quadrado? Porque é aceleração também, pô. Aceleração centrípeta é aceleração também. Maravilha, né? Beleza. Usando a equação matemática lá, dividido por 1, vai dar ali mesmo, tá? Aqui, isso aqui, ó, 39,25 dividido por 1, que vai dar esse valor aqui, correto? Lá, aqui, ó. Maravilha. Beleza, então aqui, aceleração centrípeta, componente centrípeta da aceleração, vetor aceleração centrípeta, 39,25 metros por segundo. Aceleração tangencial do movimento. Essa é de sacanagem, né? Por quê? Porque a aceleração tangencial do movimento, quem é? Qual que é o papel da aceleração tangencial? Mudar o módulo do vetor velocidade. Quem mudou o módulo do vetor velocidade? Não foi o alfa? Olha lá, ó. À medida que o alfa vai atuando por segundo, se tem 1 segundo, 3 vezes 1, 3 mais 1, 3,5, 3 vezes 2, 6 mais 0,5 dá 6,5, 3 vezes 3 dá 9, mais 0,5 dá 9,5. Então ela é a própria tangencial, é o próprio alfa aqui, ó, né? Não precisa nem escrever tangencial, é isso aqui, é só colocar isso como resposta, correto? Maravilha! Agora, a aceleração do gama, módulo ao quadrado, né, que é a aceleração vetorial do movimento circular, módulo do gama, é o gama agora ao quadrado,
é igual ao módulo da aceleração ao quadrado mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. Então nós vamos ficar com uma situação de raiz quadrada de 3 ao quadrado mais quanto que deu a aceleração centrípeta? 39,25 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Essa eu não vou fazer não. Essa eu não vou fazer não. Essa eu não vou fazer. Vou colocar aqui, ó, gama, módulo de gama é igual a raiz quadrada de 9 mais 39,25 ao quadrado. Já provei para vocês, ó. Já provei para vocês que eu sei fazer continha em calculadora, tá bom? Sem calculadora, tá? Então, vamos deixar aí para vocês. Pode fazer na calculadora aí, tá certo? O aluno só é bom o aluno usar a calculadora, como bom matemático que sou, e falo, só é bom o aluno usar a calculadora quando ele sabe fazer as contas já. Porque você está fazendo exercício aí, estudando para o vestibular, maratona de estudo, você precisa de velocidade. Quanto maior o número de exercícios você resolver, melhor é. E aí, se você fica fazendo continha no braço, né, para mostrar que sabe, não vira, porque isso aqui, depois que você aprendeu, você nunca mais esquece, se você continuar estudando, claro. Tá? Você tem uma maratona de estudo aí, depois que você aprendeu, nunca mais esquece. Maravilha! Vamos fazer o segundo exercício um pouquinho melhor, né? Vai ter uma ilustração aí para a gente poder trabalhar melhor. Vamos lá? Bom, agora para fechar a fatura, né? O segundo exercício ele vem para a gente dar mais uma esclarecida, com uma ilustraçãozinha ali e a gente poder ter, né, melhores informações na hora de lidar com esses problemas, tá? Então vamos ver qual que é a proposta, ó. Na figura, representamos os vetores velocidade V e aceleração A em um instante t igual a 0 para um carro descrevendo uma trajetória circular de raio em um movimento uniformemente variado. Opa, movimento uniformemente variado. Nós vamos ter aceleração tangencial, nós vamos ter o vetor, né, a aceleração vetorial, tá certo? Veja bem, ó, na figura representamos os vetores velocidade e aceleração A em um instante t igual a 0. Quer dizer que esse vetor velocidade aqui é a velocidade inicial, porque é para o instante t igual a 0. Como o movimento é uniformemente variado, essa aceleração que ele está representando aqui, ó, ela é constante. Mas é esse A aqui, ó. Certo? Vamos dar um must nesse desenho aqui. Alunos, dá uma olhada nisso. Esse A aqui, não confunda, alunos, porque às vezes vem em forma de alfa, às vezes vem em forma de gama, às vezes vem em forma de uma outra letra que você não está acostumado. E aí você pode achar que isso aqui é aceleração tangencial ou aceleração centrípeta. Primeiro, a aceleração tangencial, ela atua sobre o módulo da velocidade. Essa aqui, ó, é o gama. Essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é aceleração vetorial. É aquele gama que eu desenhei lá no começo. Olha onde ela tá, ó. Tá vendo, ó? Ela tá meio vertical aqui com aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é essa aqui, ó, não é? E então, se ela tá para trás do vetor velocidade, eu vou dizer que a aceleração tangencial, ó, vai estar aqui. Então esse movimento é movimento circular uniformemente variado retardado. Aceleração tangencial aqui, ó. Correto? Maravilha? Joia, né? Então essa aceleração aqui é o gama, é a aceleração vetorial, o vetor aqui, ó, A, tá? É a componente vetorial das acelerações, centrípeta e tangencial. Eu não tenho tangencial, correto? E não tenho centrípeta, eu vou ter que calcular. Eu tenho, mas eu tenho que calcular. Determine o raio da circunferência. Bom, se ele está pedindo raio, a única equação matemática que nós temos, o raio nada mais é que a aceleração centrípeta, correto? E no instante t igual a 0, eu vou calcular, né, esse raio aí, ó, usando o vetor velocidade, tá certo?
Mas eu não tenho aceleração centrípeta. Vocês concordam? Vocês concordam que eu não tenho a aceleração centrípeta? Eu precisava achar a centrípeta? A centrípeta ela é constante também, tá? Então vamos calcular a aceleração centrípeta aí no caso, né? A aceleração centrípeta eu vou ter que achar por um outro esquema. Ele me deu seno e cosseno. Olha só como é que tá ali o desenho, ó, para vocês entenderem. Tá aqui o ponto material. Aqui tá a aceleração centrípeta, direcionada para o centro, tá aqui. Essa aqui, ó, correto? E aí você tem o vetor aceleração aqui com o ângulo θ aqui. Eita, tá dando tiro ali, tá escapando, correto? Se eu tenho uma aceleração tangencial aqui, eu posso projetar esse vetor para cá e unir todos os vetores aqui, ó, num único ponto e formar um triângulo retângulo. Olha que legal! Essa aceleração aqui, ela vale 10, ó. 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tá aqui, ó, é a aceleração vetorial, correto? Ela é a hipotenusa do triângulo. No ângulo θ, ele me deu o seno de θ e cosseno θ. Alunos, vamos usar trigonometria, né? Vamos usar trigonometria para achar a aceleração centrípeta. Como que eu acho a aceleração centrípeta, então, aqui, no caso do triângulo? Ela é cateto adjacente em relação ao ângulo, então eu tenho que usar cosseno. Cateto, cosseno de θ, quem não sabe trigonometria vai ter problema com física, hein? De agora para frente, porque o pau que rola é isso aqui, tá? Cosseno de θ, cateto adjacente, aceleração centrípeta, que é o que eu quero achar, sobre a hipotenusa, que é o módulo dial. Então, o cosseno é 0,8. Aceleração centrípeta sobre 10, ó. Valor de A é 10. 10,0 ele colocou aqui, mas esse zero pós a vírgula fica tranquilo. A título de cálculo aqui, a gente não precisa. Quanto vai dar a minha aceleração centrípeta, alunos? Multiplicando em cruz. Na forma cruzada aí. Aceleração centrípeta vai me dar 8 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui ela. Aí eu jogo ela lá, ó. 8 é igual à velocidade 12 ao quadrado sobre o raio. Agora eu vou atrás do raio. Olha que maravilha, né? E aí eu vou ter que 8R é igual a 144. R é igual a 144 dividido por 8. O meu raio vai ser... Quanto vai ser meu raio, alunos? Dividido por 144. 14 dá 1. Sobra 6, 64, 8, 18 metros. É esse raio dessa trajetória circular. Tá aí o exercício A. Vamos recapitular? Não existe fórmulas prontas para você chegar e resolver o exercício. Aceleração centrípeta, vou lá, o raio. Não. Eu tenho que olhar a situação da coisa. Olha, ele está me dando seno e cosseno, eu vou usar trigonometria. Né? Então, aí cabe aquela interpretação que eu dei sobre a aceleração vetorial, né? Sobre a aceleração centrípeta, direcionada para o centro, a outra fica meio, né, na vertical e na diagonal aqui, né? E a aceleração tangencial horizontal, a gente monta um triângulo retângulo, tem um ângulo entre elas, aí a gente pode usar seno, cosseno, tangente. Maravilha? Maravilha, né? Então aqui, essa primeira parte, o raio, fechou, né? Fechou. Achamos o raio. Entenderam isso, alunos? Copiem, anote corretamente, para você usar como modelo na resolução dos próximos exercícios. Vou apagar aqui para a gente fazer o módulo da aceleração escalar. Mas espera lá. Ele quer o módulo da aceleração escalar, o item B, né? Quem é o módulo da aceleração escalar? Vai ser a aceleração tangencial, nem precisa apagar. Vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó, no item B aqui no cantinho, tá? Vai ser a aceleração tangencial. Então o raio aqui, ó, raio aqui R igual a 18 metros. A aceleração tangencial, a aceleração tangencial é quem aqui?
Aí o aluno ele pensa que ele tem que botar a equação da velocidade. Não, já está pronto aqui o triângulo retângulo. Ela representa no triângulo retângulo o cateto oposto do ângulo θ. Então basta eu usar seno de θ e fazer a aceleração tangencial cateto oposto sobre o módulo de A. Seno de θ é 0,6. É igual a aceleração tangencial sobre 10. Vou colocar 10,0 do jeito que está ali para não dar confusão. Multiplicando em cruz a minha aceleração escalar, a tangencial, né? Estou colocando tangencial aqui para você entender. Vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, a aceleração escalar aqui, né? Eu posso colocar como A ou tangencial, 6 metros por segundo ao quadrado. É o item B do exercício. Correto? Maravilha? Entenderam? Usamos, ó, triângulo retângulo matou duas acelerações, a centrípeta e a tangencial, e possibilitou a gente usar o raio. Aí, o item C, eu vou, né, anotem bonitinho, ó, veja bem, esse aqui é o item B, ó, separando aí, tá? Nosso espaço aqui é curto. Exatamente para a gente não ficar escrevendo muito, senão se a gente ficar escrevendo muito, a gente enche o seu saco, vamos dizer logo assim, né? Você fica esperando, né? Ficar escrevendo, não, é só fazer anotações e rações. O que você tem que entender é o conceito, é o raciocínio, é a forma como a gente pensa sobre as coisas, tá certo? E hoje eu tenho uma crítica muito grande sobre as metodologias aplicadas dentro das escolas, principalmente na área de exatas, tá? Por exemplo, vamos pegar na área de humanas, que é uma coisa assim que não é minha área, mas eu vejo muito isso. Eu li quase todos os livros da literatura brasileira. Vamos sair só um pouquinho aqui de física, vamos bater um papo aqui, correto? E eu vejo os alunos lendo livros da literatura brasileira para prestar vestibular e não desenvolvendo o senso crítico. Estudando história do Brasil e não desenvolvendo o senso crítico. Por quê? Porque só estuda para o vestibular. Não estuda para entender, para raciocinar e pensar sobre o assunto. A mesma coisa é física, o aluno só estuda para o vestibular. Alunos, você tem que entender que fórmula, calcular, isso aqui, tudo que nós fizemos aqui é matemática, não é física. O que nós fizemos de física até agora nesse exercício? Destacamos os vetores, correto? Falamos que quando o movimento é uniformemente variado com aceleração vetorial para o lado oposto da velocidade, né? O plano oposto, porque nós temos esse plano aqui, que é o plano da velocidade vetorial, e o plano oposto, o outro plano, né, ao qual a aceleração centrípeta é a divisória, correto? O movimento é uniformemente variado, retardado, tá certo? Isso é física. E esses conceitos é física, correto? Você entender isso. Você identificar quem é tangencial, quem é centrípeta, quem é gama e tal. Agora, isso aqui, seno, cosseno, triângulo, retângulo, tudo é matemática. Tudo é matemática. E eu tenho uma crítica ferrenha em relação a isso, porque os vestibulares, eles entenderam que os alunos conhecem muito pouco sobre matemática, tem muita dificuldade de matemática. E aí eles encheram a química e a física de conceitos matemáticos, para o aluno perder tempo de calcular, e o aluno acha que ele está estudando química, mas na grande maioria é matemática. E eu vou diferenciar aqui para vocês o que é matemática e o que é física. Nós vamos bater esse papo, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, nós vamos ter direto. Você pode ter certeza que nós vamos conversar isso aí constantemente, para vocês não se perder. Porque vocês têm que entender o que é física. Física é o estudo dos fenômenos da natureza. Então você tem que saber o que é um fenômeno. O que é um movimento circular uniformemente variado? O que é um movimento circular uniforme? O que é um movimento acelerado? O que é um movimento retardado? Quais são os componentes que compõem o movimento acelerado? Quais são os componentes que compõem o movimento retardado? Quais são os componentes que compõem o movimento uniforme? Isso é física. Tá certo? O resto, aluno, é matemática. Então, eu vou apagar o quadro aqui para a gente fazer o exercício, o item A, o item C do exercício, tá certo? Então, né, olha só o que ele pede no item C. O módulo da velocidade vetorial no instante t igual a 2 segundos. Maravilha! A velocidade vetorial é a mesma velocidade escalar do movimento uniformemente variado. Então, eu posso utilizar V igual a VO mais a T. Maravilha! Mas quem é meu VO, professor? Quem é meu VO, professor? O meu VO, ele é a minha velocidade inicial 12, correto? Maravilha!
E a minha aceleração escalar que eu coloco aqui? Seria minha aceleração tangencial. Entretanto, nós vimos que o movimento aqui, que tipo de movimento é, alunos? A aceleração tangencial está oposta à velocidade, então o movimento ele é retardado. Isso é física, aquilo lá é matemática, tá? Colocou equação, colocou números, é matemática. Então, se o movimento é retardado, essa aceleração está contrária à velocidade. Enquanto a aceleração está contrária à velocidade, aqui vem com um sinalzinho de menos. Maravilha! E agora, Luiz Caio? Como é que eu faço? V é igual a 12 menos 6 vezes 2, né? Quantos segundos era? 2 segundos. Aqui, ó. 6 vezes 2. Quase me perdi, que achei que tivesse lá o tempo. Então, 12 menos 12, isso vai me dar 0 metros por segundo. Ele vai brecando. Para! Entendeu, alunos? Maravilha! Entenderam isso? Aí você pode chegar e falar assim, ó uma coisa que você pode chegar em mim e pegar eu agora. Ô professor, se a velocidade é 0, não tem aceleração centrípeta. Então quer dizer que se eu colocar v ao quadrado sobre raio, tem aceleração centrípeta, e o senhor calculou a aceleração centrípeta naquela hora. Alunos, a aceleração centrípeta é para o móvel que a gente usa a aceleração centrípeta. A equação de aceleração centrípeta é utilizada para uma velocidade específica, constante. Então no início ele tinha uma velocidade vx. Com essa velocidade e com o raio eu acho a aceleração centrípeta. Tá certo? Porque à medida que ele vai diminuindo a velocidade, o vetor velocidade, ele vai diminuindo a centrípeta também. Então, se ele atinge 0 na velocidade vetorial, né? Deixa eu colocar aqui, ele vai atingir 0 na centrípeta também, porque a curva vai ficar menos acentuada. Pega um carro, se você faz a curva bem devagarzinho, você não sente tanto, né? Você não sente tanto o deslocamento do carro nas laterais, não é? Agora faz uma curva com uma velocidade bem alta, você não vai sentir a ponta da roda que, dependendo da curva que você faz, o carro capota. Então a aceleração centrípeta ela mede isso. Se a velocidade está pequena, a aceleração centrípeta também é pequena, porque ela depende da velocidade. Maravilha! Entenderam, alunos? Nossas videoaulas estão sendo organizadas para alunos do ensino médio que estão querendo aprender mais sobre os conceitos. Nós não estamos aqui para dar macetes, nós não estamos aqui para dar fórmulas prontas, nós queremos discutir matemática, física e química com você, nós queremos discutir inteligência. Então, no nosso canal, tá, nós temos um assunto chamado uma pasta sobre crescimento pessoal. Lá nós estamos introduzindo os vídeos curtos de 10 a 15 minutos, alguns até de 5, 3 minutos e meio, dando dicas para você se tornar mais inteligente e desenvolver seu cérebro. Essas dicas não tem nada a ver com as dicas e macetes que são dadas, né, em vários setores por aí. Não são macetes para você aprender mais rápido, decorar mais rápido. Sabe por quê? Porque nossas dicas estão relacionadas com neurociência, de que forma que o cérebro aprende e absorve mais e melhor. Tem a ver com foco, concentração, memória, níveis de consciência, intuição, que é uma coisa que não se fala nas escolas, inteligência emocional. As suas emoções têm um papel fortíssimo nisso. Crenças, neurolinguística, tá certo? Então são fatores que determinam padrões comportamentais para a excelência pessoal nos estudos, em qualquer área da vida que você queira fazer sucesso, até nos esportes, na música. Para que você possa ter melhor assertividade nos estudos, nós estamos produzindo esse material para você. Vai acompanhando as nossas videoaulas, vai acompanhando esse material, dê um like em nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, compartilhe a nossa ideia com outros colegas da sua sala, porque o nosso papel aqui é criar seres pensantes e inteligentes. E não vai ser com macete, dando fórmulas prontas, ficar escrevendo tudo que você já tem no livro didático, aquilo que o professor já escreveu na escola, que nós vamos conseguir fazer isso. Certo? Então eu chamo você, vem comigo, para uma reflexão sobre escola, educação, aprendizagem, ciências exatas, inteligência emocional para o século XXI. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!